Bom dia! Vamos para uma mini aula aqui sobre tensor isotrópico. É um dos últimos tópicos de tensor que está faltando, então vamos dar uma olhadinha o que seria um tensor isotrópico. Um tipo específico de tensor que a gente encontra, além daquele que a gente já viu em identidade, o esférico, é o que a gente chama de tensor isotrópico. Ele está, na verdade, para quem trabalha com engenharia, já está acostumado com esse termo, porque quando o termo, na verdade, tem propriedades isotrópicas, é quando um material, por exemplo, que a propriedade não varia nas direções, que é o que geralmente a gente está acostumado, por exemplo, quando você pega um metal puro ou coisa assim, uma liga. Agora, quando você tem propriedades que variam e nas diferentes direções, por exemplo, que nem um material composto, se você vai na direção da espessura, você vai ter variação porque são várias camadas, então a propriedade, por exemplo, a condutividade térmica dele vai variar. Enquanto que se você segue a fibra, ele vai manter um outro valor. Então a gente tem esses dois tipos de tensores também, o que a gente chama de isotrópico e não isotrópico. Então a gente diz que um tensor é isotrópico, e para nós aqui, lembrando que o tensor é um tensor de segunda ordem, então ele seria uma matriz 3×3, onde você tem 3 componentes. Para nós a gente só vai até essa ordem de tensores. O que a gente quer dizer aqui quando um tensor é isotrópico é realmente essa ideia do material com fibras, mas matematicamente a gente diz que as componentes dele não se alteram com uma rotação do sistema de referência. Ou seja, se eu giro o sistema de referência, as componentes do tensor, que seriam esses números aqui dentro, se mantêm. Por exemplo, eu tenho aqui dois materiais. Digamos que esse primeiro material é um material com fibras, como se fosse o material composto. Então, digamos que você consegue ver as fibras, que são essas coisas que eu estou desenhando, e que quando você vai, por exemplo, segue uma fatia do material nessa direção, você vai ter um valor de condutividade térmica. Porém, se eu cruzo as fibras nessa direção, eu vou ter um outro valor de condutividade térmica que é diferente daquele cara lá. Então, Q1 seria diferente de Q2. Isso é o que a gente chama de material não isotrópico. E quando você vai, por exemplo, resolver fluxo de calor, que é esse cara que eu estou apontando aqui, é condutividade térmica, gradiente da temperatura. Nota que apareceu aqui, nesse caso, quando ele não é isotrópico, duas barrinhas, porque ele está mostrando que esse K é um tensor. Esse K vai ter componentes em 3×3. E elas variam à medida que eu giro. Quando eu estou mexendo com um material que a gente diz que é isotrópico, que seria, por exemplo, esse cara aqui, não tem fibras, digamos um metal, um pedaço de cobre. Se eu vou nessa direção ou se eu vou nessa direção, o K aqui e o K aqui vão ser iguais. A gente diz que o material é isotrópico. A gente não precisa trabalhar ele no formato de matriz, porque na verdade ele não depende das direções, ele é sempre um valor. Aí aqui seria o fluxo de calor que a gente está acostumado a trabalhar quando a gente trabalha em transferência de calor, com materiais isotrópicos. Então esse aqui é o clássico. Esse aqui é, por exemplo, que a gente usaria para materiais compósitos. Por que isso é importante para nós? Porque mais para frente vai aparecer essa parte de tensor isotrópico, e quando eu afirmar que ele é isotrópico, a gente vai saber que as componentes dele não variam quando a gente muda o sistema de coordenadas. Então, tem alguns detalhes com relação a essa isotropia que a gente precisa saber. Que todos os tensores de ordem zero são isotrópicos, lembrando que um tensor de ordem zero é um escalar. Então, todo escalar ele é isotrópico, porque ele não depende da direção, porque o escalar, se você for lembrar, quando começou uma das primeiras aulas lá dessa playlist, eu falei que o escalar ele só tem magnitude, ele não tem direção. Se ele não tem direção, independe do referencial que eu estou usando para ele, ele vai ser sempre o mesmo valor. Segundo detalhe, não tem tensor de primeira ordem isotrópico. Então, esse cara não tem, esse aqui é todos. Tensor de primeira ordem são vetores. E o vetor, ele tem magnitude e direção, desculpa. E a direção
ela é diferente se eu estou, por exemplo, no sistema cartesiano normal ou no sistema cilíndrico. Ou seja, se eu mudei o sistema, a direção dele mudou. Então, ele não é isotrópico. Terceiro ponto. Todo tensor de qualquer ordem que for componente só zeros é isotrópico. Isso é claro, né? Porque daí seria uma matriz de 0, 0, 0, 0. Então, isso aqui seria isso daqui. Uma matriz nula. Matriz nula é isotrópica porque realmente é o único tipo de matriz que tu pode sempre trocar o sistema de referência, ele vai ser sempre igual, né? E por último, que todo tensor isotrópico de segunda ordem, que são essas matrizes 3×3, são múltiplos do tensor identidade, ou seja, é um tensor esférico. O que ele está nos dizendo aqui é que o tensor isotrópico de segunda ordem, a única opção que você tem é que eles têm que ser múltiplos do tensor identidade. Lembrando que o tensor identidade é 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Tensores múltiplos são tensores que eu pego e multiplico por exemplo, um alfa, e ele vira o que a gente chama de esférico. Aqui seria alfa, alfa, alfa. Então, esses daqui são os tensores isotrópicos. Mais detalhes sobre essa parte de tensores e etc. você pode encontrar nessa referência aqui que eu botei, que é o livro do Ares. Que é Vetores, Tensores e as Equações Básicas de Mecânica dos Fluidos. Ele tem bastante detalhe nessa parte de tensor. Nós aqui só vamos usar até esse detalhe aqui, depois mais pra frente a gente vai aplicar o tensor isotrópico, já lembrando que ele vai ser nesse formato esférico. Mas para nós é isso que a gente precisa agora para poder aplicar em mecânica dos fluidos.